Fala sem preguiça, tudo bem com você? O objetivo dessa aula de hoje é a gente conversar sobre sarcopenia e saúde cerebral. Será que existe alguma relação entre o tecido muscular e a saúde do seu cérebro? Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique comigo até o final dessa aula e vamos juntos estudar mais sobre esse tema. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, essa é a referência que eu utilizei para a aula de hoje. Se não tiver acesso ao artigo de forma gratuita, não tem problema. Me manda um e-mail que eu retorno esse artigo de forma gratuita para você. Para a gente descobrir se existe alguma relação entre a sarcopenia e a saúde cerebral, o primeiro passo é a gente entender o seguinte: a sarcopenia é um processo natural de perda de tecido muscular que ocorre naturalmente à medida que nós envelhecemos. Eu coloquei essa imagem de forma didática, mas na sequência tem uma imagem bem interessante para ver isso como acontece na prática. Essa é uma imagem de ressonância magnética que mostra a coxa de uma pessoa jovem com 25 anos de idade. Esse ponto branco representa o tecido ósseo dessa pessoa. Esse cinza aqui, mais claro, é todo o tecido muscular da coxa dessa pessoa jovem. Já esse cinza mais escuro, dá uma olhada aqui, pessoal, que tem uma separação dessa parte mais preta da imagem, é o tecido de gordura corporal. Agora, pergunta para você: será que essa composição corporal vista no jovem é a mesma de uma pessoa de 65 anos, por exemplo? E a resposta é um não. Veja a diferença na mudança da composição corporal entre essas duas pessoas. Nessa pessoa mais idosa, veja que a quantidade de gordura corporal, esse cinza mais escuro, aumentou bastante, ao mesmo tempo que o tecido muscular, esse cinza mais claro, diminuiu bastante, ou seja, o processo natural de envelhecimento provoca essa diminuição da quantidade de tecido muscular. E aqui, a título de curiosidade, o início da sarcopenia ocorre aproximadamente entre 35 a 45 anos de idade, de acordo com o seu estilo de vida, ou seja, quanto mais tempo sedentária você está ao longo da vida, mais cedo vai acontecer esse processo de diminuição do tecido muscular. Por outro lado, um estilo de vida mais ativo, geralmente no máximo aqui entre 45 anos de idade, se acentua os primeiros passos da sarcopenia. No entanto, a partir dos 60 anos de idade, a diminuição do tecido muscular ocorre de forma bem mais significativa. Sendo assim, quais serão os grandes prejuízos para a saúde cerebral por causa da diminuição do seu tecido muscular? Existem alguns, mas nessa aula eu quero apontar os dois principais prejuízos em relação à diminuição do tecido muscular e à saúde do seu cérebro. O primeiro está relacionado ao que eu vou chamar aqui de efeitos mentais, e o segundo grande prejuízo, o que eu vou chamar aqui nessa aula de efeitos fisiológicos. Em relação à saúde mental, a sarcopenia pode provocar o que nós chamamos de efeito em cascata, ou seja, tudo começa com a diminuição da sua quantidade de tecido muscular. Isso vai provocar uma diminuição da força muscular. Essa menor força muscular aumenta o risco de queda. Essa queda pode provocar uma lesão séria. E qual a grande consequência disso? Essa pessoa pode permanecer mais tempo internada no hospital. O tempo de reabilitação para se recuperar dessa lesão pode ser muito maior. E há um terceiro grande problema: há uma diminuição da independência dessa pessoa, ou seja, ela passa a depender muito mais das outras pessoas para realizar tarefas simples e um pouco mais complexas do seu cotidiano. E como resultado final desse efeito em cascata que se iniciou com a diminuição do tecido muscular, há uma diminuição da qualidade de vida dessa pessoa. Isso gera um aumento de ansiedade, maiores comportamentos depressivos e comportamentos sedentários durante o seu dia a dia. E essa história pode piorar? Infelizmente sim, e para a gente descobrir isso, vamos ver os efeitos fisiológicos da diminuição do tecido muscular na saúde cerebral. Em relação aos efeitos fisiológicos, a diminuição do tecido muscular, ou seja, a sarcopenia associada ao sedentarismo, aumenta o risco de você desenvolver doenças crônicas, como a diabetes tipo 2, as doenças cardiovasculares e obesidade. E essas patologias, ou seja, essas doenças, vão prejudicar ainda mais a saúde cerebral. Por exemplo, na diabetes tipo 2, que é caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue, esse excesso de açúcar aqui nos seus vasos sanguíneos vão gerar diversas lesões nesses vasos. E esses vasos sanguíneos que estão muito presentes aí no seu cérebro, ao longo do tempo, pode provocar o quê?
o rompimento desses vasos e aumentar processos inflamatórios que interrompem a passagem do sangue e vai diminuir a oferta de oxigênio e nutrientes para o bom funcionamento dos seus neurônios. Além disso, essas lesões também podem provocar o rompimento desse vaso e diminuir totalmente a oferta de oxigênio, o que pode ser fatal. Em relação à hipertensão arterial, o grande prejuízo é o seguinte: a hipertensão arterial é caracterizada pela alta pressão que o sangue exerce contra a parede do vaso sanguíneo. Então imagine o seguinte: essa pressão elevada do sangue contra os vasos sanguíneos aí no seu cérebro pode provocar o rompimento desses vasos sanguíneos, o que pode gerar um AVC e pode, de acordo com a área afetada aí no seu cérebro por causa desse rompimento do vaso sanguíneo, você pode ter limitações cognitivas, como prejuízo na memória, no aprendizado, prejuízos motores, que vai impactar diretamente no seu dia a dia e pode até mesmo ser fatal. E por último, e não menos importante, nós temos a obesidade. Qual o grande prejuízo da obesidade para a saúde cerebral? A obesidade ela é caracterizada pelo excesso de gordura corporal. E do excesso de gordura corporal, o principal ponto, o ponto mais crítico, é essa gordura visceral. É um tecido que armazena gordura que se localiza atrás da parede dos músculos abdominais. Esse tecido fica no meio dos seus órgãos, ali entre as vísceras, intestino, fígado. Na prática é o seguinte: quando você aumenta a quantidade de ingestão de alimentos e diminui o seu movimento no seu dia a dia, diminui o exercício físico, ocorre um aumento significativo de gordura corporal nesse tecido. Chega um momento que esse tecido não consegue mais armazenar gordura e ele se torna doente. À medida que acontece isso, ele começa a liberar essas proteínas inflamatórias que viajam da corrente sanguínea e chegam até a região cerebral. Lá no seu cérebro, vou colocar esse desenho do cérebro, ele aumenta os processos inflamatórios que prejudicam a comunicação entre os seus neurônios e acelera a morte de neurônios também. Como resultado, você também terá prejuízos cognitivos, aprendizado, retenção de memória, tomada de decisões, foco, atenção, concentração, enfim. Esses processos cognitivos diminuem e também há diversos prejuízos motores. E tudo isso tem um impacto significativo na sua qualidade de vida. Portanto, sem preguiça, a sarcopenia, ou seja, diminuição de tecido muscular, que ocorre naturalmente com o envelhecimento e principalmente associada ao sedentarismo, provoca diversos prejuízos à saúde cerebral. Nessa aula eu coloquei dois pontos principais, dois grandes prejuízos, que se deve à relação da saúde mental, pela diminuição de força muscular, maior tempo de internação no hospital, maior tempo de recuperação, diminuição da sua independência e também por mecanismos fisiológicos, pois a diminuição de tecido muscular aumenta o risco de doenças crônicas como obesidade, diabetes e hipertensão arterial. E a soma desses dois fatores, como grande consequência, é a diminuição da sua qualidade de vida, que tem um impacto significativo também e interfere bastante na saúde do seu cérebro. Dúvidas? Então escreve aí nos comentários para a gente conversar mais sobre esse assunto. Já deixo o convite para a próxima aula, onde eu vou falar sobre os melhores tipos de exercício físico que você pode realizar para se prevenir da sarcopenia e assim melhorar ainda mais a sua saúde cerebral. Até a próxima aula então, bons treinos e vamos nessa!